Olá pessoal, hoje temos mais uma resenha e todos os artigos que eu mencionar durante o vídeo vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado. E hoje vamos falar sobre A Paixão Segundo GH, o clássico do mês de fevereiro. Eu costumo pegar um livro para ler sabendo o mínimo a respeito dele. Eu evito ao máximo spoilers. Eu sou uma pessoa muito fácil de influenciar, então quanto menos eu souber a respeito do livro, melhor vai ser a minha experiência de leitura. Então primeiro eu crio a minha opinião a respeito daquela história, depois eu busco resenhas e opiniões de outras pessoas, o que enriquece a minha. Porém, com A Paixão Segundo GH, eu descobri do pior jeito, que foi lendo, que eu precisava de explicações antes de iniciar a leitura. E eu tenho a triste notícia de que eu abandonei A Paixão Segundo GH. Eu estava na página, acho que 150 e pouco. Faltava 30 páginas mais ou menos para acabar a leitura, mas eu não aguentava mais ler essa história, eu não estava entendendo nada, não foi uma leitura agradável. As primeiras 30 páginas foram, eu achei bem interessante, eu estava me envolvendo com a narrativa, mas chegou um ponto que eu fui me perdendo, eu não conseguia acompanhar o raciocínio da personagem, e quando eu notei que eu estava me forçando a ler, eu resolvi desistir. Para mim, ler deve ser algo prazeroso e não uma guerra. Por esse motivo, este ano de 2025 eu não vou perder tempo com um livro que não está funcionando para mim. A narrativa de A Paixão Segundo GH é um fluxo de consciência, ou seja, ela não é uma história linear. São os pensamentos da personagem que vai nos guiando nessa história. Parece mais que ela está narrando um sonho. Ela inicia um pensamento, que leva a outro pensamento, que leva a outro pensamento, e raramente ela conclui o primeiro pensamento. No momento estamos no apartamento dela olhando pela janela e de repente a gente está vagando pelo deserto do Saara. Foi difícil manter a concentração enquanto eu lia. Eu tenho pensamentos muito acelerados, então se uma história não consegue prender a minha mente nela, a minha experiência de leitura vai ser péssima. Para fazer essa resenha, eu tive que fazer bastante pesquisas para poder entender as metáforas e símbolos usados pela autora neste livro. Se eu obtivesse essas informações antes de ler, talvez minha experiência teria sido diferente. Por isso vou contá-las para você aqui neste vídeo, porque eu tenho certeza que vai te ajudar se você quiser embarcar nessa loucura que é A Paixão Segundo GH. É uma narrativa que nos leva a vários lugares e ao mesmo tempo a lugar nenhum. Essa história narra a crise existencial de uma mulher que se depara com uma barata. A obra é introspectiva e intimista e explora a relação da personagem com o animal. GH narra sua experiência ao entrar no quarto da ex-empregada para limpá-lo e deixá-lo preparado para a próxima funcionária. Dentro do pequeno guarda-roupa, ela encontra uma barata. Num desespero de medo e nojo, ela entra em pânico e esmaga a barata com a porta e depois prova o seu interior. Essa cena foi muito nojenta. A barata é uma personagem secundária que desperta a tentação em GH. A presença do animal provoca nela a capacidade de violência e o desejo de matar. A partir desse acontecimento, GH começa a refletir sobre a sua existência, questionando quem é verdadeiramente. A história começa exatamente assim, com a sua incredulidade por ter perdido quem era antes. É difícil perder-se. Ontem, no entanto, perdi durante horas e horas a minha montagem humana. Se tiver coragem, eu me deixarei continuar perdida. No artigo Uma Leitura Existencialista de A Paixão Segundo GH, a autora Ana resume o início do livro da seguinte forma. A história se inicia em uma manhã comum, no meio de uma faxina que nunca chegou a terminar. A tranquilidade do apartamento vazio de GH contrasta com a ausência da empregada que se demitira um dia antes
e, em meio a miolos de pão enrolados no tédio da mesa de café da manhã, a protagonista planeja o seu dia. A faxina, que tem o objetivo de organizar e limpar a cobertura, acaba se transformando em uma lavagem da alma. Desde o início da manhã, GH sente que precisa começar sua limpeza pelo quarto da antiga empregada, pois lá seria o lugar mais desorganizado. E, como quem mata o mal pela raiz, GH começa sua faxina pela única parte da cobertura que não a representa. Começaria talvez por arrumar pelo fim do apartamento. O quarto da empregada devia estar imundo, na sua dupla função de dormida e de depósito de trapos, malas velhas, jornais antigos, papéis de embrulho e barbantes inúteis. Esperar a encontrar escuridões, preparara-me para ter que abrir escancaradamente a janela e limpar com ar fresco o escuro mofado. Não contara é que aquela empregada, sem me dizer nada, tivesse arrumado o quarto à sua maneira e, numa ousadia de proprietária, o tivesse expoliado de sua função de depósito. Da porta eu vi agora um quarto que tinha uma ordem calma e vazia. Tratava-se agora de um aposento todo limpo e vibrante, como num hospital de loucos onde se retiram os objetos perigosos. Quando o GH entra no quarto da empregada para fazer aquela limpeza, ela o encontra impecavelmente limpo, o que a espanta, já que ela tinha um preconceito a respeito de como estaria aquele quarto. No texto Enigmas na Paixão segundo GH, os autores dizem o seguinte a respeito dos sentimentos de GH ao raciocinar sobre a limpeza daquele ambiente. Janair, a ex-empregada, passa a ser o motivo pelo ódio que cresce em GH, praticamente um próprio ser insignificante tanto quanto a barata. Esse ódio seria porque GH tinha uma ideia totalmente contrária da doméstica ligada à pobreza, se contradizendo com o que ela pensava a respeito das classes desprivilegiadas. Esta atitude discriminatória de ligar a pobreza e a imundície, fazendo falso juízo às condições de zelo daquela empregada. Assim, ela acaba por frustrar-se quando entra no quarto e não o encontra do jeito em que ela idealizava. Seu desejo de vingança a partir daí servira para abrir os olhos para o mundo exterior, o qual ela não conhecia, fazendo-lhe sair daquele seu mundinho em que vivia, saindo um pouco do individualismo de classes, passando a ter uma ideologia de vida própria. O livro inteiro se passa com ela dentro do quarto questionando a vida. Parei a leitura pouco à frente da cena que ela come a barata. Enquanto eu me esforçava para acompanhar o fluxo de consciência da personagem, a leitura me passou a sensação de alguém que sofreu anos com ansiedade, mas que vivenciou todos aqueles sentimentos de uma vez só naquele único dia. São muitos questionamentos que a personagem faz dentro daquele quarto que deixa o livro com bastante profundidade. É quase uma experiência sobrenatural que GH vivencia, flutuando pelo inferno, pelo purgatório e depois pelo céu. Tem horas que ela fala com a gente, há outros momentos que ela se direciona a um amor e em outros ela fala diretamente com Deus. Gostaria de tê-lo compreendido, de ter amado essa história. Quem sabe a Regiane do futuro, com mais experiência, mais bagagem de vida e sabendo de várias informações que a Regiane de agora não sabia a respeito da história, tem uma experiência diferente. Porque com certeza eu quero reler este livro no futuro. Eu gostei muito de ler A Hora da Estrela, gosto muito da escrita da Clarice, mas infelizmente esse livro não funcionou para mim neste momento. Vou ler alguns trechinhos para vocês que eu marquei aqui. Eu marquei bastante coisa aqui, que me ajudou a conseguir acompanhar um pouquinho a história. Perder-se significa ir achando e nem saber o que fazer do que se for achando. A verdade não me faz sentido, é por isso que eu a temia e a temo. Naquela manhã, antes de entrar no quarto, o que era eu? Era o que os outros sempre me haviam visto ser. E assim eu me conhecia. Não sei dizer o que eu era, mas quero ao menos me lembrar. Que estava fazendo eu?
E você, já leu A Paixão Segundo GH? Qual é a sua obra favorita da Clarice? Se você leu, você conseguiu compreender logo de cara? Ou você teve que fazer como eu, grandes pesquisas para poder compreender essa história? Bom, deixe seu comentário, se inscreva no canal, dá um joinha no vídeo para me ajudar e a gente se vê nos próximos vídeos.